Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia que em cada quarta-feira sublinha com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre a situação de fragilidade que atinge muitos cristãos em tantas partes do mundo. E como acontece em cada quarta-feira, este tema da liberdade religiosa no mundo é apresentado aqui no programa Eclésia por Catarina Martins Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, que é jornalista nesta instituição. E vamos falar precisamente sobre este tema da liberdade religiosa e esta semana tendo por foco principal dois países, o Brasil e o Líbano, dois países que estão no centro das preocupações da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, apesar de que por razões distintas. O Líbano atravessa uma crise económica devastadora e na Amazónia, no Brasil, há imenso a fazer junto das populações locais, quer ao nível da saúde ou da educação, mas também ao nível da promoção social. E isto apesar do trabalho extraordinário que os missionários realizam nesta imensa região. Sou padre Pedro Xavier, padre polonês, trabalho na cidade de Tefé, situada no coração da floresta amazônica. Eu tenho uma parte da paróquia na cidade e 35 comunidades no meio da floresta. Para visitar todas elas, é necessário cerca de 3 meses viajando de barco pelos rios. Os povos indígenas têm muita fé. Ninguém duvida na existência de Deus ao ver um mundo tão bonito que o circunda. Infelizmente, o mundo está mudando em um ritmo muito acelerado e muitos não conseguem entendê-lo. Os padres, muitas vezes, são seus únicos defensores contra as injustiças por parte dos grandes proprietários de terra. Apenas um pequeno número de pessoas participa ativamente da vida da igreja. Muitos católicos migraram para grupos pentecostais que prometem uma vida melhor e mais fácil. Graças ao barco que recebi de vocês, eu posso chegar até aqueles que precisam tanto da nossa presença. Em todo o mundo há muitos homens e mulheres como eu que querem estar perto das pessoas, apesar das dificuldades. Eles precisam da sua ajuda. Faça uma doação à ACN, o verdadeiro presente da fé, e mantenha viva a fé em sua família e ao redor do mundo. A Amazónia é uma região que permanece distante e muitas vezes desconhecida para grande parte do mundo, mas, Paulo Aido, desta zona do globo chegam-nos notícias muito preocupantes, também por causa da pandemia do coronavírus. Sem dúvida, Paulo. São de facto notícias inquietantes que nos chegam, por exemplo, de Manaus, de famílias que estão a atravessar uma crise profunda, com muito desemprego e mesmo casos de fome. E se a situação económica da região já não era muito boa, ela agravou-se muito agora com as consequências também da pandemia do coronavírus. Na região de Manaus está uma comunidade religiosa de frades capuchinhos que pediram apoio precisamente à Fundação AES face ao número crescente de pessoas que já não conseguem sobreviver sem ajuda. São essencialmente famílias que viviam no interior e que tentaram a sua sorte junto da grande cidade, só que agora não têm trabalho, não têm terrenos para cultivar e não têm, portanto, como sobreviver. E a pandemia do coronavírus veio agravar ainda mais tudo isto, até porque esta região também foi atingida por alguns surtos de infecção e os serviços de saúde praticamente entraram em colapso. Perante isto, os frades capuchinhos têm procurado acudir a estas populações que estão numa situação mais difícil cada vez, porque há cada vez mais pessoas sem recursos, cada vez há mais pessoas
sem abrigo, e é muito complicado, de facto, dar a volta a tudo isto. E o filme que nós vimos há pouco ajuda-nos a perceber a dimensão imensa da Amazónia e o esquecimento também imenso a que estão votadas as suas populações. O padre polaco, que fez de São nesta viagem, tem à sua responsabilidade 35 comunidades, ou seja, são pequenas aldeias, às vezes nem isso, são apenas pequenos grupos de famílias que vivem nas margens dos rios. E ele demora, de certeza que estiveram atentos a isso, mas ele demora 3 meses para conseguir visitar todas essas 35 comunidades. A Fundação AES tem procurado apoiar o esforço da Igreja junto destas populações, tanto através da doação, por exemplo, de barcos, para que os padres, como aquele que nós vimos no filme, possam viajar ao longo dos rios, e esta é uma notícia, digo, para terminar, que não nos deve deixar indiferentes. Sem dúvida que é pela informação sobre e que estes locais do mundo conseguem fazer chegar através de organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre, que é possível que essa indiferença seja cada vez mais esbatida. E outro país que também vive tempos difíceis é o Líbano. O Papa Francisco anunciou para o dia 1 de julho essa reunião de líderes cristãos do país que atravessam uma profunda crise e quer com eles ultrapassar esta crise. E de facto ela agravou-se quando em agosto do ano passado ocorreu essa explosão no porto de Beirute. This explosion was so near. All this area was rocked, and our hospital too. Sisters and the nurses evacuate the patients. Suddenly, all the area came to take care of them in the emergency room. I cried loudly, but I heard a voice in my interior said, I'm here. God is here. God will never leave you alone. The congregation built this hospital to help the people. Our convent is on the last floor of the building. If no convent, who take care of these poor people? When we finish our work, we are still on call till midnight with the nurses. They called us to the emergency room, to the radiology or operating room. Sometimes one is dying, so they call us to give him the ointment, because the presence of the sister is the presence of the God in their life. I never saw God walking in this earth, but I know that God is coming to us by our benefactors. That's why I would like to say to all the benefactors, and especially the church in need, help us to rebuild this convent, to stay here, not to leave the area and not to leave the poor people. Uma explosão no porto de Beirute em agosto passado que causou mais de 180 mortos e também 6 mil feridos, mais de 6 mil feridos, e atingiu um bairro essencialmente cristão. Ainda hoje, Catarina, são visíveis as marcas e as consequências desta destruição provocada pela explosão. É verdade, Paulo, de facto o Líbano, como sabemos, atravessa uma crise profunda e a Fundação AES tem procurado ajudar a igreja local nestes tempos tão difíceis que atravessa esta população. Portanto, ainda agora o nosso presidente executivo internacional, o Thomas H. Geldern, veio dizer também a propósito deste encontro dos líderes cristãos com o Papa Francisco no próximo dia 1 de julho, que é de facto muito urgente toda a solidariedade para com este povo libanês. Portanto, e as irmãs do hospital, das irmãs do Rosário, que têm este hospital que ficou parcialmente destruído com esta explosão de agosto do ano passado, é de facto um exemplo disto. Portanto, muitas pessoas eram atendidas neste hospital destas irmãs, muitas destas pessoas tinham poucos recursos económicos, muitos eram inclusive mendigos, mas isso para as irmãs não importa, portanto todas as pessoas eram tratadas de igual modo, independentemente da sua condição económica. E agora
enquanto o hospital não estiver reconstruído, onde é que estas pessoas se vão tratar, como é que elas vão poder ultrapassar estas dificuldades que têm em termos de saúde. Portanto, dar resposta a esta situação é também uma das missões da Fundação AIS no Líbano, e por isso recuperar este Hospital das Irmãs do Rosário é de facto um dos 50 projetos que neste momento a Fundação AIS está a apoiar neste país. Vamos de facto ajudar então, todos juntos, ajudar estas Irmãs do Rosário a reconstruírem o seu hospital para que as pessoas mais pobres do Líbano possam voltar a ser tratadas e possam voltar a ter os cuidados de saúde que necessitam para que todos possam ser tratados com a dignidade humana que merecem. O Líbano e também a Amazónia, 2 países onde a ação da ajuda à igreja que sofre permite e ajuda de facto a que as populações consigam ultrapassar a situação difícil que vivem. Muito obrigado, Catarina e Betancourt e Paulo Wise, por terem estado também esta semana aqui no programa Eclésia. A realidade difícil de quem enfrenta a perseguição religiosa, aqui relatada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Chama-se Timeline, Biografias Intemporais, e visita algumas personalidades centrais na história da Universidade Católica Portuguesa. O padre José Bacelar e Oliveira é a primeira referência desta coleção e chega-nos pelo livro da autoria de Carlos Morujão, que hoje está aqui entre nós. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Temos aqui uma figura central na história, digamos, nas origens também da Universidade Católica, o padre José Bacelar e Oliveira. Podemos dizer que é uma figura determinante desde logo até para o perfil que a Universidade guarda ainda hoje. Sim, eu estou convencido que sem o Padre Bacelar a Universidade Católica não teria existido, ou pelo menos não teria existido tal como nós a conhecemos hoje. A Universidade Católica é um projeto muito antigo da Igreja Portuguesa, eu diria até que é mais antigo do que o Padre Bacelar. Em todo caso, sem a ação do Padre Bacelar, que não começa em Lisboa, começa em Braga, como penso que é mais ou menos sabido. O Padre Bacelar foi o reitor da Faculdade Pontifícia de Filosofia de Braga, onde começou de facto a Universidade Católica, e sem essa ação que ele começou a desenvolver em Braga e o conjunto de professores que o acompanharam, eu estou convencido que a Universidade Católica ou não existiria de todo, ou então teria uma feição completamente diferente daquela que nós conhecemos hoje. É alguém da área da filosofia, portanto ele traz tem esse percurso, mas com uma sensibilidade muito própria no que toca ao olhar a universidade e ao posicionar a Universidade Católica entre as suas congéneres que já existiam em Portugal, no sentido de ela não ficar acantonada meramente no ensino da religiosa, da teologia, nomeadamente na preparação dos futuros sacerdotes. Sim, o Padre Bacelar tinha uma visão da universidade que ia muito mais além do que uma universidade centrada na formação do clérigo, digamos assim, ou dos leigos interessados em filosofia, em teologia, em ciências religiosas, em direito canónico. Ele tinha uma visão bastante alargada da universidade, que nesse aspecto corresponde aproximadamente àquilo que ela é hoje, ou àquilo que ela quer ser hoje, e aos projetos que hoje existem para a expandir. Mas é curioso que quando o Padre Bacelar começa a ocupar-se destas coisas, ou seja, da administração e da planificação, diz ele, sem nomear o seu interlocutor, há alguém, e ele diz mesmo, um dos nossos maiores, não sei de facto quem seja, que lhe diz, olha, tu és um filósofo e não vais conseguir fazer nada. E o Padre Bacelar refere essa circunstância numa carta ao Cardeal Patriarca, Dom António Ribeiro, no fundo para lhe mostrar que
apesar de ser filósofo, tinha feito muita coisa e estava a fazer muita coisa. É desafiante, desde logo, para ele próprio, mas também no confronto, entre aspas, digamos assim, das suas ideias com a própria Igreja de então, com os bispos, no sentido também de fazer, de sublinhar a sua ideia para a Universidade Católica. Sim, eu tenho a ideia de que o trabalho do Padre Bacelar, a certa altura, foi um trabalho muito solitário. Não chego a dizer isso na biografia, também não tenho elementos suficientes para o dizer, mas a impressão que retiro da vária documentação que eu consegui consultar e que foi posta com muita generosidade à minha disposição, é a impressão de que o Padre Bacelar muitas vezes lutou sozinho e lutou contra algumas ideias dominantes sobre o que deveria ser a Universidade Católica. Ele tinha uma grande persistência, uma grande resistência, uma grande obstinação, no bom sentido do termo, e foi essa capacidade de criar, de fazer acontecer, que lhe permitiu levar para diante o seu projeto. Não podemos também ignorar que o nascimento da Universidade Católica, quando abre portas, digamos assim, porque está toda uma grande história anterior a esses momentos, mas são momentos, é um período de alguma forma conturbado também na realidade social, política de Portugal. Estamos numa fase, quer seja de guerra colonial, poucos anos depois também entramos num período revolucionário, e são momentos muito desafiantes para a Universidade Católica, então muito jovem ainda, não é? Sim, era uma época de renovação da Igreja no seguimento do Concílio Vaticano II, era uma época de crise do regime do Estado Novo, quer pela guerra colonial, quer por razões internas também. Eu tenho a sensação de que o Padre Bacelar passou um pouco à margem desses acontecimentos. A sua preocupação era, de facto, primeiro foi a filosofia, depois foi a teologia, depois foi a Universidade Católica. E esses movimentos, quer do interior da Igreja, quer de contestação ao antigo regime, são movimentações que lhe passaram, passa a expressão, um pouco ao lado. Aliás, eu tive a oportunidade de consultar uma série de documentos sobre esses anos de preparação da Universidade Católica, já nos anos 60, com reuniões em Braga, em Lisboa, em Coimbra, em Évora, onde participaram muitos personagens que nós conhecemos como personagens importantes na renovação da Igreja e na transformação política de Portugal nos anos seguintes, e retirei sempre a sensação de que o Padre Bacelar estava um pouquinho à margem dessas movimentações. A sua preocupação não era essa. Estava focado na sua Estava focado universidade. na criação da universidade, que era um projeto pessoal, era um projeto da Companhia de Jesus. Como sabe, a Companhia de Jesus perdeu a sua universidade no século XVIII, no tempo de Marquês de Pombal. Havia a grande vontade da Companhia de restaurar ou de recuperar a sua antiga universidade, e essa era a sua preocupação fundamental. Podemos dizer que esta é uma coleção, digamos assim, este é a primeira figura em torno da qual ela se centra, mas é um subsídio, um contributo também para que a memória não se perca. É determinante, podemos dizer que é essencial hoje em dia para qualquer instituição, para que ela se mantenha viva e essencialmente coerente e fiel, não é? Ter muito presente aqueles que de alguma forma a moldaram, que lhe deram um perfil, estas características que ainda hoje procura guardar? Bem, eu não sou o diretor da coleção, sou apenas o autor do primeiro volume, mas tanto quanto eu sei, a intenção da Fundação Amélia de Melo e da editora da Universidade Católica é apresentar um conjunto de personalidades que foram importantes não só para a Universidade e para a Igreja, mas também para a sociedade portuguesa, seja do ponto de vista político, seja cultural, seja social, e, portanto, os biografados, digamos assim, não são apenas pessoas que nós na Católica, ou de que nós na Católica nos recordamos, mas também pessoas de que a sociedade portuguesa, de certa forma, ou se recorda ainda,
ou se não se recorda, devia recordar-se, esta coleção será a oportunidade para o fazer. Falou nos biografados, a biografia em si. Ainda lhe perguntava qual foi os cuidados que teve, digamos, ao elaborar este trabalho, que são traços biográficos do padre José Bacelar e Oliveira. Sabemos que as biografias podem surgir de muitas formas, não é? E com diferentes intenções. Que linha metodológica, digamos assim, seguiu? Que cuidados procurou ter também ao trabalhar aqui a figura do padre José Bacelar? Como sabe, sobre a Universidade Católica, desde as comemorações dos seus 50 anos, existe muita informação. Eu não quis repetir essa informação. E, portanto, tendo que falar da ação do padre Bacelar na Universidade Católica, queria dizer mais coisas sobre ele. E, sobretudo, queria perceber que tipo de pessoa foi ele. E essa pessoa nem sempre transparece dos documentos oficiais e dos testemunhos oficiais. E, portanto, eu precisava de encontrar 3 ou 4 testemunhos, escritos ou orais, que me dissessem: o homem é este, e fez isto por esta razão. E penso que encontrei. Não quero estar a retirar aos leitores, eventuais leitores, a surpresa da descoberta, mas penso que encontrei 3 ou 4 documentos, que não são documentos oficiais da Universidade Católica, que não são documentos sequer da Companhia de Jesus, que não são documentos, digamos, que testemunhem a sua atividade científica ou filosófica. São documentos de alguma forma particulares, ou então dirigidos a um público muito restrito, que me revelaram alguns aspectos que me surpreenderam. Uma personalidade complexa, não se pode, digamos, perceber de um único traço, tem aspectos contraditórios, tem interesses na sua vida que eu não adivinhava que pudessem existir num sacerdote jesuíta, num reitor de uma universidade, num filósofo. E foi esse lado mais íntimo, digamos assim, que nunca se consegue desvendar completamente, porque a intimidade de alguém é sempre um mistério até certo ponto inacessível, mas foi esse lado mais íntimo que eu quis também retratar nesta biografia. Fica desde já elementos que nos aguçam a curiosidade e ela pode ser satisfeita na visita a este livro que está agora disponível sobre o padre José Bacelar e Oliveira, esta coleção timeline da Universidade Católica Portuguesa. Carlos Morujão, muito obrigado por esta partilha breve, mas que, digamos, somaria um pouco também da riqueza que está contida neste seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Recordo ainda a edição a rádio do programa Eclésia, que pode acompanhar mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.